que hoje tem novidade na área e você que está assistindo, que toma 1, 2, 3, 4, 5 ou perdeu as contas de quanto remédio toma, fica sentado que tem novidade na área. Eu vou falar com o Dr. Fernando Scremin. Ele é farmacêutico, fez pós-graduação, estudou tudo sobre fitoterapia, estudou também sobre a suplementação, estudou sobre doenças relacionadas à idade. E o que aconteceu com esse profissional que escolheu a farmácia como vocação? Hoje ele atua e não prescreve remédio, nem é defensor de remédio. Vamos bater esse papo para que você saiba mais do que eu estou falando? Seja muito bem-vindo. Muito obrigado. Muito obrigada por estar aqui. E a gente vai conversar mais vezes, né? Com certeza. Já fica essa promessa para quem está assistindo a gente. Sim. Queria que você me contasse um pouco a sua história, porque aqui nesse espaço a gente sempre conversa sobre os perigos de ter uma sociedade inteira que resolveu cuidar da saúde tendo o remédio como arma principal e muitas vezes única. Então eu queria que você me contasse um pouco sobre a sua história e se você também precisou romper algumas coisas do aprendizado para ser hoje o profissional que você é. Bom, o que acontece, né? Eu venho, na verdade, eu costumo contar a minha história da formação desde a infância, né? A minha mãe, se eu mostrar uma foto hoje do jardim dela, né? Eles moram no centro da cidade, mas tem um terreno onde tem mais de 70 plantas medicinais diferentes, onde ela acaba ajudando a comunidade, né? Então, eu venho dessa formação lá da infância, visitando comunidade carente com a minha mãe, ela ajudando, porque ela participava da Pastoral da Saúde, então sempre tratando as pessoas de forma natural, né? E acabei trabalhando, né, hoje que chama de jovem aprendiz, né, numa empresa que trabalhava com própolis. Então, a resina que as abelhas produzem tem atividade anti-inflamatória, né, atividade antioxidante, que é fantástico, né, melhora o sistema imunológico. E logo depois eu disse, opa, eu vou seguir esse ramo da parte de suplementos naturais, a parte de plantas medicinais, e resolvi entrar para a faculdade de farmácia. Foi aonde, na faculdade, na verdade, a gente não aprende muita coisa sobre as plantas, muita coisa sobre a parte de suplementação, né? Na verdade, não aprende quase nada sobre a parte de vitaminas e minerais, por exemplo, né? A gente aprende realmente medicamento, né? Como o omeprazol age, por exemplo, né? Inibindo lá uma bomba de prótons que diminui a produção de ácido no estômago. Só que a gente não entendia quais os motivos, né? Na verdade, eu estou fazendo um tratamento paliativo, ou muitas vezes prejudicando a saúde da pessoa. Por quê? Porque a produção de ácido clorídrico é importante, por exemplo, para digestão de proteínas, para que eu tenha absorção de aminoácidos e forme músculo. Né? Por que a maioria dos idosos hoje tem o que a gente chama de sarcopenia? Né? Ou uma fraqueza muscular, né? Uma falha na formação do músculo, por um processo falho na digestão, que diminui a produção de algumas enzimas, e ainda toma omeprazol. Toma omeprazol por quê? Porque toma 11, 12 tipos de medicamento diferente. Que na farmácia isso a gente aprendia, né? A polifarmácia. Que para o farmacêutico isso vamos dizer assim, é uma coisa ruim ter uma polifarmácia, porque a gente sabe das interações que os medicamentos têm e tudo mais. Só que com o passar dos anos estudando, então fazendo pós-graduação, o meu mestrado e o meu doutorado foram na área de produtos naturais também, eu fui vendo que, na verdade, a medicação acaba sendo um processo paliativo e não tratativo, né, ou não preventivo. E com os meus estudos eu vi que a gente precisa, na verdade, prevenir essas doenças para que elas não ocorram. Então, por exemplo, né, na maioria dos casos dos pacientes que tomam, vamos citar o omeprazol, eles têm, na verdade, uma hipocloridria, eles têm uma produção baixa de ácido clorídrico que causa azia. Então, muitas vezes eu uso um suplemento, por exemplo, um cloridrato de betaína, que eu consigo aumentar a produção desse ácido clorídrico e acabo com a azia desse paciente. Então, é diferente. Ou mesmo o uso de uma planta medicinal. A gente tem a espinheira santa, famosíssima no tratamento, e os estudos mostram que ela tem ação tão boa quanto os medicamentos que tem para tratamento de azias, úlceras, né? Por quê?
Porque, na verdade, ela tem mucilagem, ela tem vários compostos, né? As epigalocatequinas, né? Que são compostos que vão fazer o quê? A proteção da mucosa estomacal e, consequentemente, tratar uma úlcera gástrica ou mesmo reduzir a produção de ácido clorídrico. Então, a minha história veio né, puxando num caminho que levava ao medicamento, tanto que eu trabalhei em drogaria, né? Trabalhei não chegou a 3 anos. Só que eu não me achei, né? Por quê? Porque não tinha orientação, não tinha um tratamento efetivo. Porque eu vejo que quando eu trato por 6 meses e o meu paciente melhora, mas espera aí, o medicamento sintético, o medicamento convencional, o que acontece? Toma por 10 anos, 20 anos, 30 anos, ou toma pelo resto da vida e não melhora? O que é isso, né? Então, isso fez com que eu mudasse, né, a minha formação básica e buscasse algo diferenciado, que realmente é prevenir e tratar as pessoas de uma forma que funcione, né? Eu fico bem empolgada com isso, porque todas as pessoas que me dão a honra de sentar aqui, a mudança do cuidado, né, de como elas cuidam da saúde dos outros, ela nasce de uma frustração, né? Então eu agradeço sempre que vocês tenham ficado frustrados em algum momento da vida, para que vocês consigam agora nos apresentar outros caminhos, né? E o que eu costumo dizer, não sei se é um dado ou uma visão correta do futuro, mas isso tá mudando e vai mudar rápido. Eu acredito que a nova medicina ou a nova forma de tratar as doenças, que a gente sabe que é uma carência nutricional de algum nutriente específico, de algum aminoácido, de alguma vitamina, de algum mineral, ou mesmo o uso das plantas medicinais que os nossos antepassados faziam, vai levar ao tratamento. E a gente vê isso né, com os nossos colegas médicos, com outros profissionais da área da saúde, eles já estão buscando, né, ou mudando a visão, né, em relação, por exemplo, à vitamina D, aos probióticos, ao uso de lactobacilos na prevenção e mesmo no tratamento de doenças, como a gente estava conversando antes, os meus pequenos, né, que estão com 1 ano e 9 meses, desde que saíram da maternidade, suplementando os probióticos, nunca fizeram uso de antibiótico. O Theo teve uma obstrução do canal lacrimal, que a gente achou que era uma conjuntivite, levamos no pronto atendimento e a enfermeira ficou espantada. Sim, mas ele não tem cadastro aqui, né? Eu estava com 1 ano e 6 meses, faz uns 2 meses isso. Ele não tem cadastro aqui no hospital. Eu disse, sim, ele nunca veio. Daí espantada, por quê? Porque uma criança de 1 ano e 9 meses já foi 10, 12, 20 vezes, né, num pronto atendimento. Para quê? Para usar um antibiótico, para usar, né, um antialérgico, que a gente sabe que em alguns momentos é preciso, né, mas, na maioria das vezes, eu consigo prevenir doenças infecciosas, né, gripes, resfriados, ou mesmo infecção, uma simples infecção de garganta, por exemplo, né, eu consigo prevenir com a suplementação e com vitaminas. E essa prática que a gente está tendo, esse contato que a gente está tendo com os prescritores, é interessante por quê? Porque a gente vê resultado, né? E Sim. Quando vê resultado, eu estou no caminho certo, né? E esse é o caminho, né? Esse é o caminho. Se a gente pegar uma lupa e olhar a bula do remédio, de qualquer remédio, daquele que a gente acha que é mais inocente e de um remédio muito forte. Se a gente pegar a lupa, a gente vai ficar muito assustado. Alguns médicos, e não porque eles são ruins, mas até porque eles estão preocupados na adesão do tratamento, né? Eles até orientam, falam, olha, por favor, nem leia a bula, porque ali você vai se assustar e tal. Tudo bem, isso eu acho que todo mundo, eu já sei, quem está assistindo já sabe. Mas tem alguma coisa que a bula do remédio não conta e pode ser ainda pior? O que acontece? Na verdade, quando se lança um medicamento no mercado, eu tenho as fases de estudo, né? Então, eu tenho a fase 1, a fase 2, a fase 3 de estudo, que são os estudos que faz teste com 100 pessoas, 300 pessoas, né, 400 a 600 pessoas, e tem o fase 4, que é o chamado farmacovigilância. Na farmacovigilância é onde eles vão descobrindo novos efeitos colaterais, novas reações adversas, e isso vai sendo documentado. Vai ser documentado de que forma? Vai sendo introduzido na bula esses efeitos. Então, não se sabe o que pode acontecer. Então, se a gente pegar, por exemplo,
uma medicação que foi lançada alguns anos atrás, né? Um anti-inflamatório que foi muito famoso por ser um inibidor seletivo de COX-2. Depois de alguns anos foi visto o quê? Que ele estava causando problemas cardíacos, inclusive com mortes por infarto. E o que se foi feito? Foi retirado do mercado esse produto. Por quê? Porque ele causava uma morte. E só foi feito isso depois que já estava no mercado. É o Arcoxia? O Vioxx. Vioxx. Isso. Eu perguntei sobre isso porque eu trabalhei como jornalista de saúde muito tempo, né? E com relação ao Arcoxia, eu lembro que muitos casos, né, de morte e tal, e eu fui questionar a agência reguladora do Brasil, que é a Anvisa, e eles disseram, não, fica tranquila, a gente está computando as mortes desde 2 anos antes, né? Desde 2 anos antes daquela época, acho que era 2010. Eu falei, opa, quê? Não, a gente tá computando as mortes, a gente tá acompanhando. Eu falei, meu, como assim, né? Quanto tempo mais para relacionar? Isso é uma coisa. Agora tá bem recente, por exemplo, um medicamento que é usado para enjoo, que na verdade ele foi lançado para pacientes que fazem quimioterapia, que é uma medicação sublingual, que é para tratamento de enjoo. Só que as pessoas começaram a usar porque é fácil, né? Eu boto embaixo da língua, então ele não dá tanta reação adversa em relação à sonolência, como normalmente os medicamentos de enjoo dão, né? E saiu algumas publicações agora que as gestantes começaram a tomar essa medicação e as crianças estão nascendo com fenda labial, lábio leporino. Então, as crianças nascendo com má formação por um simples medicamento, que é um antiemético, né? Um medicamento para vômito, que teoricamente é seguro, só que estava sendo usado indiscriminadamente, né? Ou por um grupo de pessoas que não era para ter usado, por exemplo, as gestantes. Né? Sim. Então, o que acontece com as medicações? Chega num ponto que começa a se descobrir. Há alguns anos atrás, acho que faz uns 7, 8 anos, eles lançaram um medicamento que era o Rimonabanto, que era um medicamento inibidor do apetite. Então, tudo que é para emagrecer, o pessoal vai, né? Bomba. E o Rimonabanto aumentou o índice de suicídio. As pessoas que tomavam Rimonabanto para emagrecer cometiam suicídio. Para te ter ideia, só que isso só se descobre depois que está no mercado, que é essa questão, como eu expliquei, da farmacovigilância, porque eu tenho um acompanhamento posterior. E nas bulas, como você perguntou, o que acontece, né? As bulas, na verdade, eles têm que colocar a maior informação possível, porque se der algum problema que não está na bula, é passível de processo. Né? Então, eles colocam todas as informações. Se eu pegar uma bula de uma venlafaxina, por exemplo, que é um medicamento antidepressivo, ela é quase um jornal, né? Ela é quase um jornal. Pergaminho, Por quê? Porque está há muito tempo no mercado, né? E muitas vezes eu tenho problema, né? Relacionado ao uso dessa medicação. E se a gente for falar em depressão, na verdade, esses medicamentos são só um inibidor de recaptação de serotonina, né? Serotonina, o hormônio do humor, né? Que todo mundo fala, come um chocolatinho que aumenta a serotonina. Ele só inibe a recaptação, que quer dizer o quê? Ele mantém aquele neurotransmissor mais tempo, né? No neurônio. Mas eu estou pensando em quê? Em produção. E para produzir serotonina eu preciso do quê? De triptofano, que é um aminoácido proveniente da dieta. E muitas vezes uma dieta pobre em triptofano pode causar a doença. E hoje a gente trata a depressão, por exemplo, com metilfolato, metilcobalamina em altas doses. Né? Metilcobalamina, que é... Vitamina B12. Que é a vitamina B12. Né? Vitamina B12, vitamina B9, então... E que daí ela está envolvida, né, na melhora da depressão, da memória, tudo, né? Tudo. Por quê? Porque ela está envolvida, na verdade, na metilação. Então, toda a formação do nosso DNA, formar uma nova célula, eu preciso de B12. Então, por exemplo, nossa pele está formando células novas todo dia. Nosso cabelo está formando células novas todo dia. E para isso eu preciso de vitaminas. Todo mundo fala, ai, Fernanda, quando você fala da B12, eu adoro a B12, né? Ai, quando você fala da B12, parece uma panaceia. Eu falo, tudo bem, gente, mas todas as construções que você olha, tem tijolo, certo? E daí você não questiona, fala, ai, o tijolo é uma panaceia. A B12 é o tijolo, ela está envolvida em tudo, né? É como a gente falar de gorduras boas. Né? Para mim ter a junção entre uma célula e outra, ou
o cimento entre uma célula e outra, eu preciso de gordura. Sim. Né? E a gordura também parece ser o vilão, né? Então tudo que acontece normalmente está relacionado a essas deficiências. E por isso que eu mudei o modo de pensar. Por isso que o farmacêutico Fernando passou a pensar de outra forma. Porque se eu pegar qualquer livro básico na graduação, eu já dei aula de histologia, né? Quando eu comecei como professor, a gente sempre começa lá com uma disciplina mais básica, né? Histologia é o estudo dos tecidos. E daí quando pega lá o livro básico de histologia, um Junqueira e Carneiro, por exemplo, e daí tu pega toda a estrutura de tecido, vendo como é que se forma, o que precisa, tu entende o que está faltando. Né? Eu mostrava para os alunos nas lâminas como é que formava o tecido, só que eu não entendia a parte básica, que é como esse tecido está se formando, mas na verdade o que ele precisa para se formar. O que eu preciso para fazer um pão? Né? Vou fazer um pão low carb lá em casa, por exemplo. Vamos fazer um pão. Um pão low carb lá, por exemplo. Né? Vamos substituir a farinha de trigo por uma farinha de amêndoas. De amêndoas, tá bom. Ou um sem glúten para fazer uma farinha de arroz, né? Para fazer um sem glúten com farinha de arroz. Eu preciso da farinha. Como é que eu vou fazer um pão sem farinha? Como é que eu vou fazer músculo sem os aminoácidos principais? E a gente tem alguns aminoácidos que são produzidos pelo corpo porque eles usam, na verdade, o que tem. Por exemplo, usa uma glutamina para produzir alguns outros tipos de aminoácidos. Mas eu preciso de uma metionina, de uma leucina, de uma isoleucina, de uma valina. Eu preciso ingerir isso. E muitas vezes o que acontece? Eu não faço a ingestão diária necessária, eu acabo atrapalhando o restante. Então, as mulheres principalmente falam, em queda de cabelo. O que é a queda de cabelo? Uma deficiência nutricional. Tem outros fatores associados? Tem. Os hormonais, mas principalmente o que é? É deficiência nutricional. Eu preciso de enxofre, por exemplo, e daí eu não faço o consumo de uma cebola, de um alho, né? De alimentos que são ricos em enxofre. Eu não consigo formar o fio do cabelo por uma deficiência de enxofre. Gente, ele já contou aqui que a B12 pode ser o tijolo, a gordura boa pode ser o cimento, e agora eu quero falar de um assunto, porque a gente já está numa época do ano que todos os lugares do mundo vão começar a falar sobre a questão da próstata, e a nossa audiência fala bastante sobre o uso do medicamento finasterida, eles deixam bastante nos comentários. E você, vou revelar aqui a sua idade, porque você já passou dos 40 anos, mas não muito, idade que todos os homens vão para o alvo da campanha para manter a próstata no tamanho que é considerado ideal. O que o mundo que não é focado no remédio e na cirurgia e no procedimento invasivo pode apresentar para os homens que já estão com mais de 40 anos? Bom, o mercado da próstata, vou falar o mercado, né, porque acaba sendo uma questão mercadológica, né, que é igual ao do câncer de mama, né, na verdade se tornou um mercado onde eu tenho que buscar, né, fazer o diagnóstico ou avaliar como está a minha próstata. Né? Muitas vezes eu vou precisar de tratamento, mas esse tratamento ele pode acontecer, como eu venho falando, né, de forma natural. Porque já foi avaliado, por exemplo, um dos órgãos que mais contém zinco é a próstata. Então, uma deficiência de zinco pode levar a uma hiperplasia prostática benigna, né, que a gente não está falando do câncer, até mesmo porque o câncer de próstata, a incidência é menor que 10% nos homens, né? A hiperplasia sim é maior, e eu posso usar suplementos como fitoterápicos também na prevenção e no tratamento, né? No tratamento daquela pessoa que já começou, por exemplo, com problema de gotejamento, né? Ou tem uma questão de um aumento na formação de urina, principalmente à noite, né? Então levanta 3, 4 vezes na noite para ir no banheiro e vai aquele pouquinho de urina. Daqui uma hora levanta de novo, vai mais aquele um pouquinho de urina. Não consegue nem fazer xixi em pé, né? Não, né? Por quê? Porque realmente está com hiperplasia? Tá. Eu preciso partir para um processo invasivo? Não, porque eu posso amenizar e até em alguns casos reduzir todos os sintomas clínicos e a minha próstata continua ali. Porque na verdade o que acontece? Com o passar dos anos, o envelhecimento, a chance de ter hiperplasia prostática é muito grande. Tanto que se eu chegar aos 80 anos, eu vou ter hiperplasia prostática.
Isso é um problema? Não, eu posso viver com aquilo. O grande problema que acontece é nos métodos invasivos, que eu corro um risco maior, né? Onde eu vou lá fazer uma biópsia, né? Que eu posso correr um risco maior de ter células tumorais se espalhando e proliferando, né, por todo o corpo. Então, em vez de a metástase estar ali contida nessa cápsula que é a próstata, eu posso ter metástase óssea, por exemplo, que é o mais comum, né? Normalmente quem é detectado com câncer de próstata, que fez biópsia, tem um grande risco de ter câncer ósseo. Numa analogia, bem analogia, porque é como se furasse uma bexiga e deixasse espalhar tudo que tem dentro. É. Entendi. Furou, eu estou limpando a casa com meu aspirador de pó e de repente eu abro o aspirador para fazer a limpeza e o pó se espalha todo. Mais ou menos isso, né? E eu tenho vários métodos de prevenção, como por exemplo, né, agora ultimamente tenho lido bastante, pesquisado sobre a semente de abóbora, né? Então a semente de abóbora hoje tem N estudos mostrando a atividade dela realmente reduzindo a sintomatologia da hiperplasia prostática, reduzindo o tamanho de próstata, reduzindo problemas associados à próstata e que eu posso prevenir. E como você comentou, né, o finasterida, por exemplo, que é um dos tratamentos de escolha. Na verdade, a finasterida, ela diminui a conversão da testosterona, o hormônio masculino, em dihidrotestosterona. Então, o que ela está fazendo? Porque quem é o causador do câncer de próstata, né, ou da hiperplasia? É a dihidrotestosterona. Então, quando eu diminuo a dihidrotestosterona, eu previno. Só que, como todos os medicamentos, né, Vem fatura aí. eu vou pagar a conta, né? Vou pagar a conta. Eu comprei no cartão e vou ter que pagar lá no dia 15, né? O que vem junto? Vem, por exemplo, impotência sexual, que é um dos principais descritores, tanto que os artigos mais novos, a partir de 2018, eles já descrevem síndrome da impotência sexual relacionada à finasterida. Síndrome pós-finasterida. Síndrome pós-finasterida. Então, o que acontece? Por que eles já estão descrevendo síndrome pós-finasterida? Porque eles viram que o consumo de finasterida para tratamento da hiperplasia prostática benigna ao longo do tempo, está causando alguns sintomas. E o principal, claro, que para o homem é um fator muito importante, a virilidade, né? É a impotência sexual. Então, isso está bem descrito também na literatura. Então, se pegar... Na verdade, hoje a informação está na internet, né? Se eu pegar e digitar lá no Google, eu vou encontrar síndrome pós-finasterida, já descrito. E isso não tinha lá, né? Quando começou a ser usado, não tinha descrito. E não só, né, o que acontece, a finasterida, né, eles começaram a usar para alopécia, para queda de cabelo, Calvície, para né? calvície. Por quê? Por essa questão, diminuição da produção de dihidrotestosterona, que é um dos fatores das causas de calvície. Só que, junto, vem os problemas. Ah, mas nós estamos usando em baixas doses, em vez de usar as 5 miligramas que é para tratar a hiperplasia, nós estamos usando só 1 miligrama. Mas mesmo assim tem a reação. E essa reação de impotência não é só no homem com 40. Tem estudos já mostrando... Tem um estudo que eu li que eu disse, meu Deus, eram jovens, 24 a 32 anos era o estudo, com o uso de finasterida para prevenir a calvície e impotentes. E é reversível após parar de tomar a medicação? Não. Esse é o grande problema, né? Parei de tomar a medicação, acabou a impotência? Não. A impotência permanece na grande maioria dos homens. Então é um grande risco. E aí que tá, né, que você chamou de mercado, e eu acho que é isso mesmo, né? Porque você fica incentivando muito as pessoas a fazerem exames para detectar problema. Então você amplia, né, o mercado, e com isso a gente não está falando que a gente quer que os homens não cuidem da saúde, cuidem sim, mas pós o diagnóstico constatado, seja ele conclusivo ou não, e aí a gente pode falar disso em uma outra ocasião, a orientação dada, base, ela não é segura a ponto de falar que a detecção precoce está evitando um problema, né? Tanto que a literatura de novo traz, né? Quando eu faço o levantamento estatístico, mostra que não. Que quanto mais exame você está fazendo... Maior o risco. Maior o risco.
Tá tudo errado, gente. Falo, gente, tá tudo errado, né? Em alguns casos, como eu falei, não dá para generalizar. Em alguns casos, existe a necessidade? Sim. Mas a incidência de câncer, que é diferente da hiperplasia prostática, são duas doenças totalmente diferentes, é menor e normalmente ela acontece quando eu mexo na hiperplasia. Né? Então, esses cuidados que tem que ter. Claro que eu tenho que consultar o médico, tenho que buscar informação, tenho que ir atrás dos cuidados, sim. Só que eu tenho essa informação nas minhas mãos que eu posso utilizá-la e ou diminuir os efeitos colaterais que eu tenho de uma invasão, né, na minha próstata que pode me levar a uma cirurgia, por exemplo. Né? E muitas vezes o que acontece? Ou uma radioterapia, né? Que tanto na rádio quanto na cirurgia, o risco também não diminui muito de ter um câncer e que vai me levar a uma quimioterapia, ou, por exemplo, as injeções que eles usam para jogar testosterona lá embaixo, né? Que é um dos tratamentos também na hiperplasia. Tu vai lá, faz, se eu não me engano, 6 ou 7 injeções, que tu joga testosterona zero. Para quê? Para não ter dihidrotestosterona. Só que daí, assim, imagina, testosterona no homem é igual estrogênios na mulher. O homem com testosterona baixa começa a ter problemas, como a mulher tem na menopausa. Osteoporose, baixa do libido, perca de musculatura, perde a musculatura, perde a força muscular. Eu costumo dizer que o paciente que fez esse tipo de tratamento, ele perde 10 anos da vida dele, por quê? Porque ele não tem mais aptidão para nada, perde força. Isso não significa que ele morre, pode ser só que ele fique na vida sem conseguir vivê-la, né? Sem conseguir viver. Tipo, aquele senhor que era ativo, que andava de bicicleta, que caminhava todo dia na rua, que vai ficar na frente da televisão, vai ter televisão o dia inteiro, porque não tem força. Porque fez um tratamento que pode ser prejudicial. Então, a escolha do tratamento tem que ser muito bem informada. Não dá para ir, né, tem um ditado, né, ir com muita sede ao poço. Né? Vai com muita sede ao poço, tu acaba te afogando. Né? Então, tem que buscar as informações. E foi o que eu falei, tem alternativa? Tem, né? Tem as suplementações, tem a fitoterapia que pode auxiliar nesse tratamento. Hábitos de vida também. Olha só, homens que estão nos assistindo e as mulheres também que podem levar essa mensagem para quem você achar que é importante ouvir. A gente não está dizendo engole seu sintoma, fica dentro de casa, não se preocupa com a sua saúde, melhor nem ir no médico, porque daí você fica protegido, nada disso. A gente está falando que você pode, sim, receber informações que te levem para um caminho mais seguro e com menos efeitos. E a sugestão que eu deixo para você é acompanhar o Dr. Fernando aqui. Ele vai estar sempre agora no canal do Vitaminas, que é uma empresa muito parceira da Jolivie e que você conhece aqui no link da descrição. A gente está compartilhando, porque ele também vai compartilhar a Jolivie lá, a gente vai ficar melhor amigo. Queria só para a gente finalizar o nosso encontro de hoje, falar um pouco sobre... Porque a saúde masculina, ela me preocupa bastante, porque de fato a mulher, ela é mais interessada. Não estou querendo dizer com isso que ela não é vítima desse mesmo mercado que a gente está falando. Mas a mulher, ela busca mais. O homem, ele confia muito no conhecimento que tem ou que passaram para ele, né? Então eles acabam à mercê de um sofrimento sozinho e a internet pode ajudar nisso porque é ele próprio conversando com ele mesmo. Queria que você falasse sobre as últimas descobertas da maca peruana, porque parece que essa é uma substância que tem sido bastante apontada como uma grande amiga dos homens que estão nos assistindo, não é isso? Isso também. A maca, na verdade, é um fitoterápico, né? Se chama maca peruana porque a grande produção dela é no Peru, então em altas altitudes. Ela tem uma produção de vários compostos importantes, né? Então, dentre eles, tem alguns óleos, né? Que a gente chama de óleos insaponificáveis, que são importantes para tratar a saúde masculina, como, por exemplo, né, impotência sexual ou diminuição do libido, né? O homem, às vezes, com o passar dos anos, vai diminuindo, né, o libido. A gente costuma brincar, né, com as idades, né? Que chega lá na idade do condor, né? Que é com 60 anos que só sente dor, não quer mais nada da vida. E isso vai acontecendo por alterações realmente nas questões hormonais e não só na questão hormonal, principalmente na
nas vitaminas ou nos minerais, né? Na alimentação em si, que acaba gerando um desconforto, como, por exemplo, diminuição da libido. E a maca, ela vem como, vamos dizer assim, como se fosse um superalimento, né? Que melhora o libido dos homens. Ela funciona, na verdade, como um adaptógeno, né? Ela faz com que o corpo se adapte às necessidades diárias daquele paciente ou daquela pessoa, né? Então, a maca vem para fortalecer, na verdade, o homem que já está na maioridade, aí, passando dos 50, que já começa a aparecer, né, essa diminuição do libido. Então, quem busca, né, melhorar a sua saúde sexual, a maca é uma alternativa. E os estudos são fantásticos, né? Tem estudos em humanos, com um grupo de mais de 250 pacientes, onde fizeram, né, o uso da maca comparado com placebo, e realmente a maca melhorou o libido. Até na infertilidade masculina, né, os estudos mostram que melhora o número de espermatozoides viáveis. Isso quer dizer o quê? Antigamente a gente tinha muito mais, quando fazia um exame, né, um espermograma para contagem de espermatozoides viáveis, a gente tinha um número muito maior de espermatozoides. Hoje está decaindo, né? E a maca faz com que aumente esses espermatozoides viáveis. Até então na infertilidade, né, não é só para o homem 50 a mais, né? Mas hoje um homem com 40 anos está tendo filho e muitas vezes não tem a infertilidade, não consegue ter filhos, por quê? Porque não tem essa quantidade de espermatozoides viáveis, né? Porque o espermatozoide para fecundar o óvulo é uma briga, né? E ele precisa ter força para chegar até lá. Somos todos sobreviventes. Todos sobreviventes. Aqui, né? Na verdade, somos campeões, Nossa. né? Quem conseguiu chegar, fecundou o óvulo, é o campeão, né? Então, o que acontece? A maca também fortalece isso, fortalece os espermatozoides, aumenta a produção dos espermatozoides. Então, ela acaba melhorando toda a parte sexual masculina. E essa história de ser adaptogênica, né, é um nome difícil, mas ele é tão bonito isso, porque nenhum remédio sintético teria a condição de ser adaptogênico como a maca, no sentido de que o jeito que ela vai funcionar para você é diferente do jeito que ela vai funcionar para mim, porque ela vai de acordo com o que eu preciso e de acordo com o que você precisa. É como todos os... A gente tem algumas outras plantas que são adaptogênicas, né? Por exemplo, o ginseng, que é bastante famoso, né? Por que eles usam muito na medicina indiana, na medicina chinesa, esses adaptogênicos? Porque eles têm essa capacidade realmente de controle do estresse, por exemplo, né? No estresse, o que acontece? Eu tenho um aumento na produção, por exemplo, de cortisol, que é um hormônio relacionado ao estresse. Quando eu uso um adaptogênico, na verdade ele está fazendo o quê? Ele faz com que o meu cortisol se permaneça num nível aonde eu não tenha os sintomas, né, do estresse, como por exemplo ansiedade, angústia, nervosismo. Então isso é adaptogênico. No caso da maca, ela faz a regulação para as questões sexuais realmente. Então, para a melhora do libido, para a melhora da produção de esperma, aumento da potência sexual, né? Não é, a gente não diz que ela trabalha a nível hormonal, mas ela trabalha realmente adaptando o corpo à sua necessidade. É mais ou menos quando a gente toma um cafezinho para ficar acordado após o almoço, né? Vou lá tomar aquele café expresso para passar a tarde bem. O que eu estou fazendo? Eu estou dando um impulso, né, para o meu corpo ficar bem e trabalhar a tarde toda. A maca vai fazer isso, ela vai dar aquele impulso. Então, estou lá cansado, insatisfeito, porque eu já não tenho a mesma desenvoltura. E o que acontece? Quando eu uso a maca, eu acabo melhorando essa desenvoltura. Eu melhoro não só o libido, mas a satisfação da vida, né? Então... Que é o conceito, né? Se você pegar o conceito de Freud, e assim, né? Sem hora marcada, porque esses remedinhos azuizinhos, vendidos por aí, campeões de venda, que engordam os cofres e tal, eles deixam tudo tão mecânico que eu me pergunto, pra que raios, não é mesmo, né? E fora o risco, né? Sem contar. Fora o risco, né? Então, quantas pessoas eu já vi de sofrer infarto por estar usando, né, essas medicações que são para impotência. Então, tenho problemas relacionados. É como a gente já começou falando, né? O medicamento sempre vem com algo a mais, né? Sempre tem uma fatura. É o Kinder Ovo? A surpresinha, Eu venho né? com a surpresinha Nada dentro. agradável. É um cavalo de Troia mesmo. Né, a brincadeira, né? A criança abre, mas não era esse brinquedo que eu queria, né? Não é esse sintoma colateral, não é esse efeito colateral que eu queria o outro, né? Então, não dá de escolher, né? Vem esse efeito colateral junto.
E é mercado, né? Porque, na verdade, quando foi criado o azulzinho, né? O sildenafil, na verdade, ele era para outra função, né? Que era para tratar um problema cardíaco. Sim. E eles viram que o efeito colateral era causar ereção. E daí, opa, eu tenho um baita do mercado, né? Imagina. É um E mercado. continua, né? Sim, Tantos anos. sim. Gente, só no encontro de hoje ele te apresentou uma finasterida natural e um azulzinho natural, não é? Uma boa. Então, se eu fosse você, eu não perdia mais tempo, corria aqui e conhecia o canal do Vitaminas, onde o Dr. Fernando vai estar muito e muito mais, e você vai ser informado, assim como a Jolivi, no melhor caminho para a sua saúde. Eu acho uma ótima, e que bom que você está com Vitaminas agora para a gente conversar muito e muito mais, certo? Vamos lá, vamos trabalhar muito para cuidar da saúde da população. É isso aí, gente. Muito obrigada e tchau, até a próxima.